a lei que está sobre todos. E é pela lei que eu devo respeitar os meus semelhantes. E é um pouco sobre a lei que eu gostaria de me ater, até porque sou advogado, procurador, então eu não consigo fugir das questões jurídicas e legais do texto. Por quê? A lei prevê como o mundo deve ser, mas existe a diferença entre o dever ser e da forma como efetivamente é. Porque o direito está aí, mas nós temos que mobilizar, nós temos que ser proativos. O direito nos ampara, mas há um termo em latim que diz o seguinte: dormientibus non succurritius, ou seja, o direito não protege os que dormem. A liberdade de crença, na verdade, é uma vertente da máxima liberdade religiosa. E a liberdade religiosa está prevista na Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 6º, que diz: é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e suas liturgias. Aquela previsão constitucional do artigo 5º, inciso 6º, na verdade, ela se desdobra em 4 vertentes. A liberdade de culto, que é a manifestação exterior da crença e das suas liturgias. A liberdade de organização, ou seja, nós temos a liberdade de organizarmos interna administrativamente, como é que nós vamos reger a nossa organização religiosa. E aqui pensando na pessoa jurídica da organização religiosa. Temos a liberdade de consciência, que é o direito de convicção interior negativa. Ou seja, eu tenho o direito de, inclusive, não acreditar em nada. É o direito de ser ateu. Eu tenho o direito de ser ateu e não acreditar em nada. É a minha consciência, é a minha convicção. Tenho também o direito à liberdade de crença, que é essa convicção interior positiva. Eu tenho uma convicção agora que eu acredito em alguma coisa. Então a Constituição me assegura o direito de culto, de me organizar, de não acreditar em nada, como também de proferir e acreditar em alguma coisa. O Código Civil de 2002, ele trouxe no artigo 44 um problema muito grave para todas as organizações religiosas, porque até 2002 as igrejas, os templos, eles eram caracterizados como sociedade religiosa e tinham liberdade de criação, estruturação interna, era livre a formatação da diretoria. A partir de 2002, inicialmente, cometeu-se um equívoco, porque o Código Civil preveu apenas 3 tipos de pessoa jurídica: sociedade, fundação e associação. Nós não éramos sociedades, porque o nosso objetivo não era o lucro. Não éramos fundações, porque o formato de associação não nos cabia. Sobrava para ser associação. Só que nós éramos equiparados a uma associação desportiva, éramos equiparados a uma associação de amigos de bairro, que tem uma regra rígida de administração, inclusive de estruturação interna, com possibilidade inclusive de destituição do presidente. E nós sabemos que a nossa realidade não é de associação, porque tem muitas religiões que não são democráticas na sua administração. São, a exemplo, uma dinastia. Você tem ali o líder que passa para o seu filho, que passa para o seu neto e assim sucessivamente. Foi assim a exemplo dos judeus. Tá? Você tem ali Abraão, Isaac, Jacó, José e etc. Todos ali os descendentes, que era uma dinastia. Não era uma eleição aberta para a escolha do presidente. E tem muitas religiões que são assim. Nós também temos igrejas que são teocráticas. Você não tem um líder ali, você tem uma liderança de Deus, e ali as decisões elas são tomadas em conjunto, de forma democrática, seja por toda a congregação, a exemplo da Igreja Batista, seja apenas por uma cúpula, a exemplo da Presbiteriana e Metodista, ou Assembleia de Deus, que tem ali apenas um ministério toma as decisões de forma democrática. Então nós não nos encaixávamos na previsão legal. E por conta de um lobby de vários deputados, conseguimos a alteração da lei. E aí, com a Lei 10.825, passou-se a criar 2 outras figuras de pessoa jurídica. Além da sociedade, associação e fundação. Criou-se as organizações religiosas, qual todos nós nos encaixamos, e os partidos políticos, que também não se encaixavam naquelas 3 anteriores. E essa Lei 10.825 acrescentou o parágrafo 1º no artigo 44. E olha que interessante o que diz: são livres da criação,
a organização, a estruturação interna e o funcionamento das organizações religiosas. Negar-lhes reconhecimento ou registro dos atos constitutivos e necessários ao seu funcionamento. Parágrafo 1º do artigo 44. Esse artigo 44, ele traz então 4 vertentes. Além daqueles previstos no artigo 5º da Constituição, o Código Civil veio explicar um pouco mais sobre o funcionamento, dando a seguinte vertente: liberdade de criação, ou seja, não poderá haver limitação ao número de organizações religiosas, desde que seu objetivo seja lícito e esteja de acordo com a ordem pública e aos bons costumes. Isso é meio subjetivo, né? O que é bom costume para vocês pode não ser um bom costume para mim. Então veja que também tem uma margem subjetiva. Mas aqui nós temos aqueles princípios constitucionais, a dignidade da pessoa humana, ou seja, nenhuma organização religiosa que pregue a imolação, o autoflagelamento, ela pode ser reconhecida como organização religiosa, porque acima da religião está o direito à vida, o direito à dignidade das pessoas. Então, você reconhecer uma organização religiosa que ela tenha práticas contrárias ao direito à vida, você também estará aceitando um Estado paralelo, colocando a religião acima do Estado, e não é esse o objetivo. Segundo, a liberdade de organização, através do Estatuto, do regimento interno da Igreja. A Igreja poderá criar normas que venham regular a vida da Igreja em consonância com as normas estatais, como eu acabei de dizer. Ela pode criar a estrutura hierárquica de um presidente, vice-presidente, um pai, aí eu não conheço muitos termos, mas um babalorixá e etc. O termo que quiser colocar, e o cartório não vai poder vedar, dizendo, não, mas aqui você não pode colocar esse termo no Estatuto. Não, nós temos a liberdade de organização interna, está previsto no nosso Código Civil. Temos também a liberdade de estruturação interna, que é o direito de estruturar hierarquicamente a Igreja da forma como se apraz, como por exemplo uma dinastia, um presidente vitalício, seja democrática, ministerial ou congregacional, as decisões são tomadas pela cúpula ou por toda a comunidade, teocrática, etc. E também a liberdade de funcionamento, que é a garantia que nós temos de ter a liberdade do modus operandi, ou seja, o modo de operação. Se a minha igreja, se a minha organização religiosa, ela só trabalha com vigílias noturnas, respeitado as leis da poluição sonora, o Estado vai ter que me assegurar o direito de realizar as minhas cerimônias religiosas no período noturno. De madrugada, respeitado o direito, é claro, do meu semelhante, poluição sonora e etc.